Estamos de volta com mais uma bateria, mais um bloco de resolução de questões, né? Vamos falar então agora na questão de número 11. Já resolveu a questão de número 11? Vamos ver aí se você acertou, como que você está de conhecimento em relação a custas no processo do trabalho. Identificamos o tema, portanto, aqui dentro daquela rotina, né? Ele quer saber os seus conhecimentos sobre custas no processo do trabalho. E ele quer ainda a afirmativa correta. Então, em relação ao valor das custas no processo do trabalho, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Vamos para nossas alternativas? Alternativa de letra A. Quando houver acordo, incidirão a base de 10% sobre o valor respectivo. Gente, quando nós falamos de acordo, as custas, ou seja, custas, são as despesas do processo. Quem paga as custas é a parte vencida. Quem perdeu a demanda paga as custas. É claro que aquele que tem o benefício da justiça gratuita, você pode buscar lá no artigo 14 da Lei 5.584 de 70, Lei 5.584 de 70, na súmula, no artigo 14, e ainda o 789 da CLT, traz para a gente que, em se tratando de custas, ou seja, as despesas processuais, que será paga pelo vencido, tá? No caso do acordo, esse valor na somatória da custa, né, sobre o valor, a somatória do valor em relação a custas, vai ser dividido por 2, tá? Porque é um acordo, então, a não ser que seja compactuado de forma diversa, mas a regra é 2% sobre o total do acordo e eu divido para ambas as partes, tanto para reclamante como para o reclamado, porque é um acordo, a não ser se for compactuado de forma diversa. Ou ainda, se ele for beneficiário da justiça gratuita, também não pagará custas, nos termos do artigo 1455 da Lei 5584 de 70. Mas, em se tratando de acordo, o 789, tá, vai trazer para a gente um montante de 2% sobre o valor do acordo, e não 10%. Essa alternativa aqui, ele quer a correta. Quando houver acordo, incidirão a base de 10% do respectivo acordo. Essa aqui não é, porque não é 10%, é 2% sobre o acordo, tá? E aqui nós estamos falando de acordo, mas também 2% sobre o valor da causa. Quem perdeu a demanda, pague-se 2% sobre o valor da causa, tá? Quando o pedido for julgado improcedente, sempre haverá a isenção do pagamento. Quando for julgado improcedente, terá isenção do pagamento? Também não, né, gente? Porque quem perde a ação, deverá arcar com as custas, deverá arcar com as despesas do processo, tá? Letra C. Quando for procedente o pedido formulado em ação declaratória, incidirão a base de 2% sobre o valor da causa 789 da CLT. Vamos tirar a conclusão aqui com a alternativa D. Quando o valor for indeterminado, incidirão a base de 20% sobre o que o juiz fixar. Não, sobre o que o juiz fixar, quando o valor for indeterminado, também 2%. Portanto, gabarito aqui para nós, letra C. Gabarito, letra C. Quando for procedente o pedido formulado em ação declaratória, incidirão a base de 2% sobre o valor da causa. Ganhei a ação, 2% sobre o valor da causa, são as despesas de custas, despesas processuais, são as custas,
E quem irá arcar com essas custas? A parte vencida. Bacana? Bom, lembrando aqui que a parte vencida, gente, vamos supor que no momento o empregador ganha alguns pedidos, né, na sua defesa, e o empregado outros. Tá? Então, foi parcialmente procedente para o empregado. O empregado ganhou parcialmente, tá, a causa. Nesse sentido, quem irá recorrer é a empresa e pode ser o empregado também, porque foi parcial. Do momento que a empresa irá recorrer, ela deve recolher custas, tá, e depósito recursal. E o empregado não vai recolher nada, porque ele pagaria custas se a ação fosse totalmente improcedente. Se a ação fosse improcedente, ele ia pagar custas, tá? E ele não paga. O empregado não paga, não recolhe depósito recursal. Cuidado com isso aí. O empregado não recolhe depósito recursal. O empregado recolhe custas para recorrer quando a ação for improcedente. Se for parcialmente procedente, ele não irá recolher custas e depósito recursal, porque quem recolhe depósito recursal é só a empresa. Depósito recursal é só a empresa para garantir o juízo, tá? Para garantir o juízo. Só um lembrete. Vamos lá. Letra D, então, não é nosso gabarito. Letra C de casa. Vamos dar uma olhada aqui no nosso gabarito. Letra C, 789 da CLT, tá? No inciso 3. Bacana? Gabarito, letra C, 789 da CLT. Caput e ainda o inciso 3º. Vamos mais uma questão. Questão de número 12. Com relação às despesas processuais na Justiça do Trabalho, assinale a alternativa correta. Ele quer saber novamente sobre despesas processuais e ele quer saber ainda a alternativa correta. Vai lá no seu HD, né? Vai no seu HD e busque as informações que você precisa saber sobre despesas processuais. Despesas processuais. Bacana? Então, pessoal, vamos para as alternativas? As entidades fiscalizadoras do exercício profissional, em face de sua natureza autárquica, são isentas do pagamento de custas. Gente, embora elas são imunes, né, não pagam tributos, a OAB, o CRC, elas não recolhem tributos, tá? Mas um dado momento, uma dada situação, ela é submetida a uma ação. Um dos seus empregados ingressam com uma ação. E ela perde a ação. E ela precisa recorrer. Ela está isenta do pagamento de custas, tá? E ela está isenta ainda do pagamento do recolhimento do depósito recursal. Gente, essas entidades fiscalizadoras, elas não estão isentas do recolhimento das custas e do depósito recursal, tá? Então você precisa estar atento no que trata aí a OJ 387 da SDI1, OJ 387 da SDI1, ainda, é claro, o 790 linha A, 790 letra A, e o 789 também da CLT. Bacana? Vamos lá? Vamos para nossas alternativas? Então, a letra A, não, porque aqui eles recolhem, tá? Quem está isento, então, professor? Quem está isento do recolhimento de custas? Gente, a massa falida, nos termos da súmula 86 do TST, a massa falida. Agora, aquele que está em recuperação judicial, essa paga custas, tá? Então, a massa falida não paga custas, nem depósito recursal. Aquela que está em recuperação de falência, essa sim, essa deve recolher. Os entes públicos estão dispensados do recolhimento, são isentos dos recolhimentos
do depósito recursal e ainda das custas aqui no processo de trabalho. Estado, município, fundação, autarquia, Distrito Federal, não pagam custas e nem depósito recursal. Agora, cuidado lá com o 173, porque a empresa de economia mista é a empresa pública, essa sim paga custas e essa sim recolhe depósito recursal. Artigo 170 da Constituição Federal, lá no parágrafo 3º, e ainda a súmula 170 do TST, tá bom? Então, e está isento também, claro, quem for beneficiário da justiça gratuita. Agora, beneficiário da justiça gratuita, em regra, os empregados, tá? Pode ser de ofício, inclusive, pode ser de ofício pelo magistrado. O magistrado pode conceder a justiça gratuita de ofício? Pode. Pode conceder a justiça gratuita de ofício. Tá? Agora, uma microempresa, uma instituição privada, né? Elas podem pleitear, mas aí devem demonstrar de forma documental a incapacidade, tá, do pagamento. Porque economicamente essa instituição, essa microempresa, não tem condições de realizar o pagamento das custas. Isso é bem difícil comprovar, porque para o empregado basta uma declaração dizendo que ele não pode demandar sem prejuízo do seu sustento. Tá? Então, quando ele demanda, ele tem que apenas uma carta, tá? Uma carta dizendo que ele requer a justiça gratuita, porque ele não tem condições de demandar sem que haja o prejuízo do seu sustento. Agora, para a empresa, microempresa, uma fundação, uma instituição, para que ela consiga comprovar isso, é através de documentos. Aí é muito complicado, tá? Então, uma pincelada aí, em tratando ainda de despesa. Então, as entidades fiscalizadoras, tá, do exercício profissional em face da sua natureza autárquica são isentas do pagamento de custas. Não, elas não são isentas do pagamento de custas. Pagamento de custas, então, União, Estado, Distrito Federal, município, as fundações, as suas autarquias, aquele que é beneficiário da justiça gratuita, as microempresas e instituições, aí elas devem comprovar através de documentos que não têm condições de demandar, por não ter condições econômicas, tá? A massa falida também é. Agora, a empresa de recuperação extrajudicial ou judicial, não. Ela não é isenta, ela deve recolher nos termos da súmula 86. Vamos para a letra B. As custas devem ser pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, essas devem ser pagas comprovando o recolhimento dentro do prazo recursal. Então, as custas, gente, elas são pagas, tá, pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, a empresa vai recorrer, tá? Ela deve, de fato, tá, pagar e comprovar o recolhimento das custas e ainda do depósito recursal, no caso da empresa. Então, custas e depósito recursal, ela deve comprovar para que o recurso dela suba. Senão, é conhecido como recurso deserto. O recurso será deserto. E por parte do empregado? Parte do empregado, quando ele vai recorrer, tá? Se ele perder a demanda, ele vai pagar 2% sobre o valor do valor da causa, mas se ele for integrante ou conseguir o benefício da justiça gratuita, ele não vai pagar a custa. O empregado só paga as custas, o reclamante só paga a custa quando ele perde a demanda, ou seja, é improcedente, ele paga a custa, salvo se ele for beneficiário da justiça gratuita. Ele não paga depósito recursal, tá bom? Não recolhe. Então, as custas devem ser pagas por quem? Pelo vencido, após o trânsito em julgado. Se o vencido for empregado, tá, e ele for beneficiário da justiça gratuita, ele não paga a custa. Se ele não for beneficiário da justiça gratuita, ele paga. Também a empresa, uma microempresa, uma fundação, se ele for beneficiário da justiça gratuita, que deve ser demonstrado através de documentos, ele não paga custa. Mas, em regra, paga-se custas aquele que for vencido após o trânsito em julgado da decisão. O importe de 2% sobre o valor da causa. Tá? No caso de recurso, essas devem ser pagas, comprovadas, o recolhimento dentro do prazo recursal. Essa letra B está linda e maravilhosa. Vamos para a letra C. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser concedida de ofício pelo juiz, devendo ser necessariamente requerido pela parte interessada. Sim, pode ser
concedida de ofício, tá? O que ele fez? Ele colocou um não aqui para te derrubar, tá? Cuidado. Eu vou analisar. Quando eu vejo um não, eu fico atento. Realmente, pode ser que essa expressão não, em determinado momento, caia como uma luva, mas em regra, fique atento que essa aqui pode ser uma casca de banana para te derrubar. Bacana? Então a letra C não é. Letra D. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão do objeto da perícia, ainda que ele beneficiário da gratuidade da justiça. Gente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, tá? É do tribunal, tá? É do tribunal. Então, se ele for beneficiário da justiça gratuita, tá? Já está aí caracterizado o não pagamento nem das custas e muito menos de honorários periciais, tá? Mesmo que ele perder, mesmo se ele perder, ele for beneficiário da justiça gratuita, quem vai pagar então os honorários periciais? O tribunal, tá? O tribunal. Então, o que a questão diz? A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão do objeto da perícia, ainda que beneficiária da gratuidade da justiça. Não, se ele for beneficiário da gratuidade, quem irá pagar esses honorários periciais é o Tribunal Regional do Trabalho, tá? Importante aí a OJ 387, como já tinha mencionado para vocês, da SDI 1. Tá? Portanto, o nosso gabarito aqui é a letra B, nos termos do artigo 790-A da CLT. Letra B, artigo 790, letra A da CLT. Mais uma questão? Vamos lá? Temos tempo para mais uma questão? Vamos ver a questão de número 13. Com relação aos atos, termos e prazos processuais na Justiça Trabalhista, assinale a alternativa correta. O que ele quer aqui na 13, gente? Alternativa correta. Qual é o tema? Qual é o tema que você tem que buscar lá no seu HD? Atos, termos e prazos processuais na Justiça do Trabalho. Bacana? Vamos para a letra A. Letra A, vamos dar uma verificada na letra A, o que diz. Os atos processuais devem ser públicos. Sim, claro, público. Salvo quando o interesse social determinar o contrário. Muito bem, até aí tranquilo. E deve realizar-se nos dias úteis, no horário de expediente florense habitual. Gente, qual é o horário de atendimento habitual? Gente, habitual. Inclusive ao sábado, embora não se tenha aí efetivamente expediente aos sábados, mas sábado é o dia útil. Sábado é o dia útil. Então, gente, o horário é das 6 às 20. O horário é das 6 às 20. O horário das 6 às 20 é o que determina lá o artigo 770 da Constituição, da CLT. Artigo 770 da CLT. Então, o que ele diz aqui? Os atos processuais devem ser públicos, salvo quanto o interesse social determinar o contrário. E terão que ser realizados, ou serão realizados nos dias úteis, no horário de expediente florense. Gente, o horário de expediente florense aqui, tá, é o horário que o fórum da sua localidade desempenha a atividade dele, tá? Habitual. Então, nós temos aí o início, por exemplo, das audiências às 11 ou às 9, tá? Mas o horário da justiça, tá? É das 6 da manhã às 20 horas. Diferentemente do expediente florense. O expediente forense é aquele que você está habituado aí no fórum, o horário de expediente diário que você vai distribuir, que você vai despachar, tá? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a partir das 9, a gente pode estar adentrando no fórum, tá? Mas esse não é o expediente estabelecido na lei. O expediente estabelecido pela CLT, no artigo 770, é das 6 da manhã às 20 horas da noite, tá? Então, essa questão não nos interessa porque ele quer a correta. No processo trabalhista, os prazos são contados com a inclusão do dia
que se inicia e do dia em que se vence. Gente, em regra, o prazo processual na Justiça do Trabalho exclui-se o primeiro dia, exclui-se o primeiro e inclui o dia do vencimento. Exclui o primeiro dia e inclui o dia do vencimento, tá? Nós estamos aí verificando isso no artigo 775 da CLT. Então, artigo 775 da CLT diz que eu excluo o primeiro dia e incluo o dia do vencimento, 775 da CLT. Então, a letra B também não é porque ele quer correta. Os documentos juntados aos autos podem ser desentranhados sempre, olha aqui, outra palavrinha terrível, sempre que a parte assim o requerer. Sempre, gente. A qualquer momento. E a estabilidade da lide, a estabilidade do processo e a segurança jurídica. O cara entrega um documento, junta o documento, daqui a pouco eu desentranho esse documento, junto o documento, desentranho o documento, a hora que quiser, sempre que a parte assim o requerer. Gente, olha esse sempre. Olha esse sempre. É aqui que a banca quer te derrubar. É aqui que a banca quer te pegar, tá? Então, esse sempre não serve para a gente, nos termos do artigo 780 da CLT, tá? Então, letra C também não é. Vamos ver a letra D. Presume-se recebida 48 horas após a postagem a notificação para a prática de ato processual, sendo possível a produção de prova em contrário. Gente, quando um empregado ingressa com uma ação judicial, o empregado ingressa com a ação judicial, lá o servidor, ele vai notificar a parte adversa, vai notificar a empresa, tá? No prazo de, presume-se recebida no prazo de 48 horas. Então, do momento da expedição, o prazo de 94 horas, tá? Da postagem, presume-se que ele recebeu. Presume-se recebida 48 horas após a sua postagem. Postei, presume-se o prazo de 48 horas para o recebimento. Isso é presumido. É uma presunção relativa. Iris tanto, tá? É uma presunção relativa. E aí, pessoal, a letra D, para nós aqui, é a mais próxima, é a letra D. Letra D é a mais próxima, por quê? Porque nós temos aí a súmula 16, nós temos a súmula 16 do TST, que diz que presume-se recebida no prazo de 24 horas da postagem a notificação. No entanto, admite-se prova ao contrário, tá? Então, para nós aqui, gabarito letra D. Vamos lá? Gabarito letra D, súmula 16 do TST. Bacana? Mais uma questãozinha? Questão de número 14. Questão de número 14. Além dos beneficiários da justiça gratuita, são isentos do pagamento de custa no processo do trabalho. Gente, preste atenção aqui. As empresas, já falamos isso várias vezes, a empresa pública não, porque a empresa pública, nos termos do artigo 173 da Constituição Federal, e ainda a súmula 170 do TST, tá? Elas são regidas pelo direito privado, tá? Então, pessoal, se ela é regida pelo direito privado, ela não vai ser isenta, ela não tem esse benefício, ela vai recolher custa, depósito recursal, normalmente, porque ela é regida pelo direito privado. Então, as empresas públicas, Caixa Econômica Federal, por exemplo, é uma empresa pública, vai recolher custas, depósito recursal. Professor, e os Correios? Gente, o Correio, ele tem uma situação muito peculiar, porque os Correios têm regime de fazenda pública, porque desenvolvem uma atividade eminentemente pública. E aí sim, o Correio terá essa isenção. Tá? Agora, Banco do Brasil, Petrobras, tá? Banco do Brasil, Economia Mista, Petrobras, Economia Mista, Caixa Econômica Federal,
empresa pública vai recolher, porque elas são regidas pelo direito privado. Então, além dos beneficiários da justiça gratuita, são isentas do pagamento de custas as empresas públicas? Não. As sociedades de economia mistas? Também não. As entidades sindicais? Também não. Então, gabarito para nós aqui é a letra C de casa. Tá bom, pessoal? Vamos ver qual é o nosso gabarito. Gabarito, letra C, coloquei a fundamentação para você aqui. Artigo 790-A, tá? E o artigo 4º da Lei 9.289, de 86. Tá aí bem grandão a fundamentação para você não errar essa questão no dia da sua prova. Pessoal, quero chamar a sua atenção, quando eu coloco a fundamentação, é importante você ler. Porque muitas vezes a banca vai te cobrar texto de lei. A banca irá te cobrar texto de lei. E se você não estiver atento, você pode cair, escorregar aí numa casca de banana. Não, sempre, nunca, exclusivamente, sempre, tá? Cuidado com isso, tá bom? Então, cuidado com as exceções. Eu estou trazendo muita regra aqui de exceção, porque é isso que é mais cobrado na sua prova. Tá ok? Eu te aguardo aí no próximo bloco para continuarmos a resolver questões aqui no Direito Processual do Trabalho, um curso aí promovido pelo canal Exame de Ordem. Bacana? Qualquer coisa me manda e-mail, robertocomporto@yahoo.com.br, robertocomporto@yahoo.com.br. Vamos lá? Resolva aí mais umas 6 questões e voltamos no próximo bloco.